Graça e paz, você, meu irmão e minha irmã que nos acompanha nesta série de estudos sobre os 31 pontos da nossa doutrina, o doutrinal, a nossa crença ponto a ponto. Chegamos ao 31º ponto da nossa doutrina. E nesse ponto nós iremos tratar sobre a nova terra, o lar dos gemidos. É com muita alegria que nós vamos falar sobre este ponto tão importante para a nossa doutrina. Eu convido você nesse momento a estar orando comigo neste estudo que nós vamos iniciar, pedir o direcionamento de Deus, colocarmos a nossa vida diante do altar do Senhor, para falarmos aquilo que o Senhor colocou nas suas sagradas escrituras. Sermos mais fiéis a ela, baseado no nosso o doutrinal. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 vai dizer para nós: E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Com esse versículo de Apocalipse, eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento, a orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de maravilha, o Deus de todo poder, nós, Senhor, com muita alegria estamos chegando aqui, Senhor, ao 31º ponto da nossa doutrina. Um ponto, Senhor amado, que falará sobre o nosso futuro, Pai. E é de suma importância compreendermos, Senhor, que as tuas sagradas escrituras revelam para nós. Por isso, Senhor, nós pedimos, Deus Altíssimo, que a cada um dos estudantes das sagradas escrituras o Senhor venha nos dar entendimento, abrir, Senhor amado, esse entendimento para compreendermos, Senhor, aquilo que o Teu Espírito nos revela. Por isso, Deus Altíssimo, direciona-nos, ó Pai, neste estudo. Fale em cada coração, Deus amado, que nos assistem, Senhor, neste momento, Pai. Abençoados sejam eles em todos os aspectos da sua vida, pois buscaram o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas, Senhor, tenho certeza, crendo na tua palavra, que serão acrescentadas. Ó Deus de poder, agora, Deus amado, me direciona a teus servos, Senhor, que atentamente, Senhor, irão assistir, irão compartilhar, Senhor, esse estudo, Deus amado, irão, Senhor amado, incentivar ao ensino da palavra, aonde, Deus amado, esta aula chegar, Pai. Por isso, Pai maravilhoso, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e nosso Salvador, nós, Senhor, damos início a esta aula. Amém, Senhor. A nova terra, o lar dos gemidos. Que bênção, irmão, que bênção. Que bênção que nós estamos aqui hoje para encerrar um ciclo dos 31 pontos do nosso doutrinal. A nossa crença ponto a ponto. E vale ressaltar que no estudo anterior, nós nos ocupamos em estudar a extinção do mal, a origem e a extinção do mal, e falamos que o mal deu-se origem nos céus, lá nos céus, onde Satanás ele, ele conseguiu ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos e se rebelaram contra Deus. Então, o presente estudo ele vai tratar da nova terra. Depois dela ser restaurada e purificada por Deus, ela vai estar destinada à morada dos salvos. E também compreendemos que a vida eterna para estes, ela não começa aqui. A vida eterna, ela não começa aqui. E quando é que ela começa? Nós vamos ver que a partir de 1000 anos, nós vamos descer a essa terra. Ou seja, depois de 1000 anos de descanso no céu. Após o milênio, os salvos habitarão na terra para sempre.
Esses salvos, eles descerão dos céus, em que descansarão por 1000 anos, e descerão a essa terra para ocupar de maneira definitiva. Para ocupar de maneira definitiva. Ou seja, mas o céu não é o lugar onde os santos devem permanecer. O céu não é lugar da nossa morada para sempre. Então, onde é que aqueles que foram levados por Jesus daqui dessa terra habitarão eternamente? A palavra de Deus vai nos mostrar que eles serão trazidos à terra e aqueles serão estabelecidos para sempre. E descerão depois dos 1000 anos, e eles serão novamente postos aqui sobre essa terra. Foi isso que procuramos mostrar nos últimos estudos ministrados neste livro. E o nosso desejo sincero é que o estudante tire deste estudo o melhor proveito possível, irmão. Nós tentamos mostrar que nos últimos estudos como vai se desenrolar a história da humanidade. Vale ressaltar aqui que é muito antiga a promessa feita por Deus quanto à criação de um novo céu e de uma nova terra. Então quer dizer que não foi lá em Apocalipse, não foi no Novo Testamento que foi apresentada à humanidade a promessa de serem feito um novo céu e uma nova terra? Não, irmãos. Há muito tempo Deus deu essa garantia por meio do profeta Isaías. Lá no capítulo 65, quando você acompanhar na sua leitura bíblica, você vai ver, capítulo 45 de Isaías, já vai dizer para nós sobre essa promessa. O profeta também, ele é mencionado mais uma vez. Quando você vai abrir, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Isaías 66. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus falando com o seu povo, Deus dando essa rica promessa. Isaías 66, nós vamos ver lá no versículo 22 de Isaías 66, vai dizer assim: Pois diz o Senhor, assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. O profeta Isaías, ele foi usado por Deus para trazer essa promessa maravilhosa, irmão. O profeta Isaías foi um canal de bênção. Mas vamos ver lá o que vai dizer no capítulo 65, o versículo 17, deste mesmo livro. Pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Então, nós vamos ver que essa promessa já se estende por muito tempo. No Antigo Testamento, Deus já usou o profeta Isaías para falar conosco, para falar com a humanidade. E quando chega no Novo Testamento, através do apóstolo Pedro, esse mesmo Deus vai fazer essa mesma promessa para nós. Agora, quando nós vamos chegar no livro de Apocalipse, o apóstolo João vai descrever e vai dizer assim: eis que vi um novo céu e uma nova terra. Esta terra que foram amaldiçoada por Deus no princípio por causa do pecado dos nossos primeiros pais, uma vez renovada e purificada, será devolvida a todos os seres humanos regenerados. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo que o Senhor está prometendo para nós. Essa terra que hoje nossos olhos contemplam, cheio de maldade, cheio de pecado, cheio de enfermidade, cheio de pragas, cheia de doenças, ela será renovada pelo nosso Deus. E ela será devolvida aos regenerados. Mas
Como assim? Eu fico imaginando o que se passa na sua mente agora. Como assim? Essa mesma terra, esse mesmo céu, é nele que nós iremos viver eternamente? E a questão do fogo? Olha só, eu vou mostrar para vocês a certeza que nós temos que ter, ou a certeza de uma nova terra que é prometida nas Sagradas Escrituras. É pertinente uma conversa, uma pergunta que pode acontecer em nosso meio a respeito dessa promessa. Mas como procuramos mostrar, as Escrituras Sagradas, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, tratam dessa mudança que acontecerá nos céus e numa nova terra. Ah, pastor, então quer dizer que o que acontecerá então será mudanças. Exatamente isso. Exatamente isso. Acontecerá umas mudanças que são primordiais, que não tem como não acontecer, para que possam ser aptas a receber pessoas salvas, perfeitas, regeneradas. É evidente que os céus e a terra continuarão os mesmos. Evidente, irmão. O que Apocalipse vai dizer? O que acontecer? Acontecerá então. Eu posso afirmar para vocês, eu posso afirmar para vocês, com toda certeza, que serão mudadas a sua aparência. E isso acontecerá no novo céu e na nova terra. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Terão mudanças a sua aparência. O texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, o que vai dizer para nós? E viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. A palavra novo, utilizada nesse versículo, diz respeito à palavra grega kainos, que significa literalmente recentemente feito ou recente. A palavra deriva da raiz ken, que significa ficar fresco. Kainos traz consigo a ideia daquilo que é novo quanto à qualidade, em comparação com aquilo que existia anteriormente. Isto é, a ideia de que um novo que é melhor do que o antigo. Deus fará tudo melhor para os seus filhos. Quando ele vai falar isso daqui para nós, viu um novo céu, ele está se referindo a isso. Eis que eu tenho uma terra e um céu muito melhor para aqueles que me amam, para aqueles que me obedecerem. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. É isso que esse termo novo está falando para nós. Deus fará tudo melhor para os seus filhos. E olha só o que vai dizer em sua carta aos Romanos, Paulo, quando ele vai tratar da expectativa diante da mudança. É ao dizer que a própria natureza, ela ressente daquilo que o mal lhe tem acontecido. E ela aguarda, ansiosa pela sua libertação. No capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer que a natureza, ela geme. E ela está ansiosa na expectativa da manifestação do Filho de Deus. Em face da afirmação de que a terra e o céu serão renovados, não podemos evitar uma pergunta. Por que o novo céu? Por que o céu será renovado? Porque quanto à terra, nós podemos entender a necessidade da renovação, não é verdade? Mas por que os céus? Por que o céu precisa ser renovado?
a terra. É compreensível porque aqui se desenrolou o drama do pecado aqui e as suas consequências foram sofridas com grande intensidade aqui neste lugar. Quando nós olhamos ou pensamos sobre o mundo, não conseguimos ver um lugar de paz, de tranquilidade. Não conseguimos ver um mundo sem justiça. E é natural que nós venhamos pensar, não, é verdade, precisa de uma renovação. Mas e o céu? Porque João, ele não viu apenas uma nova terra. Diz que viu um novo céu e uma nova terra. Mas por quê? Na verdade, como já estudamos anteriormente, toda maldade, irmão, toda maldade ela se iniciou lá no céu. Foi lá no céu que toda maldade se desenrolou, se iniciou. Como assim? Foi, irmão, foi lá nos céus que Satanás ele se rebelou contra Deus. Foi lá no céu que aconteceu a queda, que anteriormente era um anjo bom, Satanás agora é expulso dos céus. O fato de a Bíblia dizer que haverá um novos céus nos traz a ideia de que isto nunca mais poderá ocorrer. Lembra? O anjo caído? No novo céu não existirá mais possibilidade. É por isso que João vai descrever dessa maneira, perdão. É por isso que o, o profeta Isaías também vai falar disso. Que o novo céu e a nova terra que o Senhor criará existirá eternamente. Porque não haverá mais possibilidade de maldade, de rebelião. Não haverá, irmão. Assim como na terra também não haverá mais possibilidade de o pecado acontecer. Será perfeito. Será perfeito. Pedro, em sua carta, sua segunda carta, diz que aguardamos o novo céu e a nova terra. Um novo céu e uma nova terra, dos quais habita a justiça. Capítulo 3, versículo 13 de Pedro vai falar isso para nós. A palavra-chave nesse versículo é aguardamos. Quando nós vamos pensar nessa palavra, é uma palavra que nos traz com grande expectativa. Irmãos, essa palavra descreve uma atitude de empolgação. Alguém que compreendeu a Santa Escritura, alguém que compreendeu o grande poder de transformação do Evangelho. Pensa comigo, o que Pedro está falando para nós. No capítulo 3 da sua segunda carta, o que Pedro vai falar para nós? Que o povo de Deus está aguardando com grande expectativa, está empolgado. Olha só, o versículo 13 vai dizer isso para nós. Nós, porém, segundo a promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, nos quais habitam a justiça. Você, cristão, de maneira empolgada, aguarda o novo céu e a nova terra. Qual é esse céu? Um que é muito melhor. Qual é a terra? Ou uma terra que é muito melhor do que essa agora. Reservada para os regenerados. Que bênção, meu irmão. E você precisa aguardar com expectativa. Você precisa aguardar porque nesse lugar, quem habita lá? A justiça. E quando nós vamos falar, a justiça habita, eu estou afirmando que a justiça, ela está nos falando que será estabelecida a santidade de Deus. A justiça que agora ela é forasteira. A justiça que agora ela não é estabelecida plenamente neste mundo. Essa justiça, finalmente, ela obterá residência fixa. Na nova criação, ela será estabelecida na sua totalidade. Será proprietária, dona da casa. Ela não será mais uma hóspede. Onde é?
no céu e na terra que Pedro descreve, que Pedro vai descrever para nós, em que a justiça habita. Os céus e a terra, uma vez renovada, tornar-se-ão habitação dos salvos. Torna-se-ão habitação dos salvos. Eles viverão em um período de 1000 anos nos céus. Na terra, depois desse período, viverão para toda a eternidade. Quantas condições que prevalecerão na terra depois da descida da igreja com a Nova Jerusalém? Tudo ainda está muito embrionário para que possa dizer alguma coisa a respeito. Mas eu vou dizer para vocês algo. O que foi revelado na Escritura é que quando tudo isto acontecer, aí então se cumprirá uma profecia. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 vai dizer assim para nós: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A linguagem humana, irmão, ela é demasiadamente pobre para traduzir em palavras tudo o que é belo e maravilhoso. Deus reservou para aqueles que tiveram a felicidade, de chegar aqui. Ou seja, ainda que eu queira expressar as grandiosidades daqueles que chegarem à eternidade, nem se aproximará, nem chegará tão perto de como realmente será, do que é realmente um novo céu, a nova terra prometida pelo nosso Deus. Como assim? Paulo vai escrever para nós em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Deus reservou para aqueles que tiveram a felicidade de chegar ali. O quê? O que ele reservou? Eu posso afirmar para vocês que a Sagrada Escritura vai dizer: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, não há método de compreensão acessível ao homem. A palavra de Deus ela é clara, nem olhos, é nítida, nem olhos, ouvidos ou entendimento que lhe possa dar qualquer ideia das coisas maravilhosas que Deus tem prontas para aqueles que o amam. Como você tem pensado? Não duvide, irmãos. Haverá um novo céu e uma nova terra. Que estudo abençoado, irmão. Que estudo abençoado. Quais são as características desse novo céu e da nossa nova terra? Sabemos bem pouco sobre as condições que prevalecerão na nova terra depois do milênio. Porém, o que sabemos é suficiente para nos dar uma ideia de como será. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que não haverá maldição contra alguém. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 5 vai dizer isso para nós. Temos informações de que existirá e do que não existirá. Esse texto nos afirma que ali ninguém ousará dizer mal contra outro. Todos viverão em plena harmonia. Desavença e desentendimento jamais existirão ali. Ali ninguém proferirá mentira ou sofrerá danos causados por ela. Você já imaginou este lugar? Em que ninguém olhará para você e caluniará você? Sobre a harmonia? Há uma promessa de Deus lá no Antigo Testamento ao povo de Israel que irá se cumprir nessa nova terra. Que promessa é essa? No capítulo 11 de Isaías, versículo 6, vai dizer para nós, olha só, e morará o lobo com o cordeiro,
O leopardo com o cabrito se deitarão, e o filho do leão e a nédia, ovelha viverão junto, e uma criança pequena os guiará. E mais, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Não farão mal nenhum, dano algum em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Isaías 65, versículo 25, vai dizer isso para nós. Mesmo sendo simbólicos, irmãos, essas expressões dão-nos uma ideia do clima de paz que reinará sobre os habitantes, entre os habitantes da terra. A harmonia completa. Em segundo lugar, lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. Lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. Como assim? A presença do trono de Deus e do Cordeiro na nova terra, especialmente na cidade, é a garantia de um governo de justiça e paz. Pois a justiça e juízo são a base do seu trono. O salmista, lá no Antigo Testamento, ele vai falar isso para nós. Todo aquele que como servo do Senhor já sofreram neste mundo com a falta da justiça. Ah, irmão, ali jamais sofrerão ou pensarão em sofrer por injustiça. Porque Deus, o Deus de justiça, tem o seu trono estabelecido no meio deles. Estará sempre com eles e será o seu Deus. Como será maravilhoso viver tão perto de Deus. Como será maravilhoso, meu irmão. Em terceiro lugar, na nova terra, não haverá clamor, nem dor, nem morte. Não haverá. O fato de sabermos que a nova terra não haverá sofrimento encoraja-nos a enfrentar aqui qualquer adversidade sobre o presente sistema. Nada marca mais a presença que o sofrimento. Costuma-se até dizer que a própria morte não seria tão temida se não fosse o sofrimento causado por ela, pelas doenças. Já pensou? O ser humano se conformando com a sua decadência, com o que o mundo tem apresentado, o sofrimento que o mundo tem colocado sobre os ombros do ser humano. A ponto de algo tão terrível, tão danoso, se não fosse causada as dores, o sofrimento, nem ela mesma seria temida por homem. Mas nesta terra, a palavra de Deus vai dizer para nós que não haverá clamor, nem dor, nem morte. Esse costume nunca mais será dito no meio do povo de Deus. Nunca mais, irmãos. Não só as doenças causam sofrimento aqui nessa terra. Há uma grande variedade de sofrimento que desgastam e debilitam, deprimem, angustiam e pode levar à morte. Mas ali não haverá clamor, nem dor, porque não haverá pecado. Não há espaço a não ser para os regenerados. Em quarto lugar, irmãos, na nova terra não haverá noite. Aqui temos uma ideia das características da cidade. E vale ressaltar, irmão, que essa é uma característica da cidade, não de toda a terra. Pois está escrito, Apocalipse 21, versículo 23 e 25, vai dizer assim: a cidade não necessita do sol, nem da lua para que nela resplandeça. Por quê? Porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá mais noite.
Então, a noite que estamos tão acostumados em nosso cotidiano, em virtude de ser parte do dia normalmente destinado para o nosso descanso, simplesmente não haverá na Nova Jerusalém. A presença da divindade será suficiente para iluminá-la. Mais uma vez, é uma característica da capital, da cidade, da Nova Jerusalém. Não abrange toda a terra. Em quinto lugar, os habitantes da terra terão o nome de Deus gravado em suas testas. O nome de Deus estará na testa de cada um dos salvos. O que essas palavras significam é que todos serão conhecidos porque todos estarão marcados com o sinal de Deus. Você pode estar... É mesmo, todos nós vamos estar marcados. E se eu falar para você que não é a primeira vez em que a Escritura menciona um sinal usado por Deus para identificar o seu povo. Quando nós vamos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, o versículo 8 ao 9, vai dizer: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, também estarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E os escreverás aos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O Senhor tinha uma marca, um sinal do seu povo no passado. Então, essas características você vai encontrar no novo céu e na nova terra. Você se pergunta, e o que eu irei fazer no novo céu? O que os salvos irão fazer na nova terra? Então vamos lá, as atividades da nova terra. Por parte de muitas pessoas, muita curiosidade em saber o que os salvos farão na nova terra. Ou seja, irmão, que atividade desempenharão ali? Aqui todos nós temos uma distinta. Um é mecânico, outro é pedreiro, outro é cirurgião, outro é professor, e assim variadas profissões, atividades. E no céu? O que os regenerados, os salvos, irão fazer? Bom, mesmo não sendo revelado nenhuma das atividades específicas a ser executada pelos salvos na nova terra, de uma coisa nós estamos absolutamente certos: todos terão o que fazer, pois está escrito: os seus servos servirão. Exatamente. Todos nós iremos servir ao Senhor no novo céu. Embora não tenha nenhuma das atividades especificada, mas a Bíblia Sagrada nos fala de maneira expressa: todos os servos servirão. Não é possível servir sem fazer algo. E o ato de servir, ele implica em execução de algum serviço. Esse serviço, com certeza, será executado com muita alegria e gratidão. Sabe o melhor culto que você fez, o melhor trabalho que você já realizou para a igreja, fez com toda a alegria para o Senhor na igreja? E ainda não se compara como os servos regenerados e salvos irão servir o Senhor. Você vai servir ao Senhor no novo céu, na nova terra. Você vai servir ao Senhor. Isso é uma ordem, todos os servos servirão. E eu tenho certeza que será executado com muita alegria. A felicidade futura dos salvos é referida na Bíblia como descanso. Contudo, não será um descanso ocioso. Mas como será? Será semelhante ao sábado, o dia santo, em que os filhos de Deus deixam de lado os seus cuidados, suas preocupações e se dedicam às horas sagradas de adoração ao serviço do Senhor. É sobre isso que uma profecia do profeta Isaías se cumprirá no novo céu.
depois da restauração de todas as coisas. A profecia é esta: e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, versículo 23. Eis aí uma forma de servir a Deus. Aqui nesta velha terra, adorar a Deus e estudar a sua palavra forma uma parte importante da agradável ocupação dos salvos no dia do Senhor. Semelhantemente, a adoração a Deus, com alegres cânticos, louvores e glorificação, será uma parte das atividades dos salvos na nova terra. O sábado, portanto, irmãos, que sempre foi um dia deleitoso para aqueles que observam os mandamentos da lei de Deus, continuará sendo o dia do Senhor. Um dia digno de honrar o nome do nosso Deus. Nele, periodicamente, virão os fiéis de toda a terra e da Nova Jerusalém para adorar o Senhor, assim como em escala bem menor fazia as tribos de Israel no passado, nas celebrações especiais. Vou dar um exemplo aqui, como o da Páscoa, o Pentecoste, etc. Jesus nos disse que Jerusalém será a capital da nova terra e o centro da adoração para todos os remidos. Todos os salvos terão acesso a essa cidade. Visitá-la será um grande prazer, irmãos. Você tem desejo de conhecer Israel? Você tem desejo de ir visitar Jerusalém? Mas no novo céu e na nova terra, na terra dos gemidos, nós iremos adorar. Lembre da profecia de Isaías 66, versículo 23. Lembre-se disso. Sobre a nova Jerusalém, é importante que nos referimos a algumas de suas características. A cidade não necessita de luz do sol, nem da lua. O cordeiro, refletindo a glória de Deus, a alumia. Ali as ruas são de ouros e os fundamentos, em número de 12, são ornados de todo tipo de pedras preciosas. As portas, também em número de 12, cada uma constituída por uma pérola. Lá não há templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Todas essas descrições simbólicas para mostrar a grande beleza e esplendor dessa cidade. Agora você deve estar impressionado. Mas à vista de tudo isto, qual é a nossa expectativa com relação ao futuro? Nós temos colocado a nossa esperança no lugar certo? Nós temos depositado a nossa esperança no lugar certo? Temos colocado o nosso coração nas coisas que diz respeito a Deus? Temos nos deixado levar pelos interesses do mundo a ponto de perdermos de vista o alvo de nossa vocação? Eu vou deixar aqui um grande anseio do apóstolo Pedro. Mais uma vez, versículo 13 do capítulo 3 da segunda carta. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos os novos céus e a nova terra, dos quais habita a justiça. Que essa também seja a nossa grande esperança. Eu digo para vocês, confie. A nova terra, o lar dos gemidos, será um lugar de felicidade plena. Exatamente isso que você me ouviu.
Tudo que tenhamos imaginado sobre a felicidade até agora, eu digo para vocês, não pode ser comparado, não pode ser comparado, irmãos, com o que Deus tem preparado para aqueles que lhe são fiéis. Olha só o que Paulo nos diz. As coisas que os olhos não viu, ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ainda esta afirmação do apóstolo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são comparadas com a alegria que há de ser revelada. São essa mensagem de esperança que Deus tem para nós. No final da história, será feliz. Digo mais para você, confie. A nova terra, o lado gemido, é um lugar de comunhão plena. Ali na nova terra, o nosso relacionamento será feito com Deus. Olha só o que vai dizer para nós em 1 João, no capítulo 3. Aliás, 1 João, primeiro capítulo, versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. A comunhão é com os nossos irmãos, com a natureza. Esse relacionamento, de certa forma, já foi prefigurado pelo modo de viver dos primeiros cristãos. A comunhão. Mas na nova terra será praticado com mais intensidade. O individualismo que o apóstolo Paulo tanto combateu em Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 5, não existirá mais ali. O que de fato vai prevalecer é o espírito comunitário. Quem ainda não aprendeu a fazer isso, deve começar desde já, irmão. Deve começar desde já. Eu digo mais para você, e confia, nova terra. O lado gemido será um lugar de santidade plena. Por quê? Porque na nova terra, tudo é especial. Tudo é especial, irmão. É de esperar que só pessoas especiais tenham acesso a esse lugar. Uma das qualidades exigidas daqueles que querem entrar ali é a santificação. Hebreu vai dizer para nós isso. Sem santificação é impossível ver Deus. A parábola da grande ceia, lá em Mateus 22, versículo 11 ao 13, temos a ideia de que como o Senhor tratará aqueles que querem ter acesso a esse novo mundo. Olha, ele vai dizer para nós no capítulo 22 de Mateus, capítulo 22 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer para nós, versículo 11 e 13. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. Ele perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então reordenou aos servos, amarrai-los aos pés e às mãos e lançai-nos nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ah, meu irmão, precisa ser com os requisitos, com as qualidades exigidas para entrar naquele lugar. Quero falar para você que no lugar como esse o Senhor reservou tão somente para um povo especial, zeloso e de boas obras. O conselho bíblico para nós é este: seguir a paz com toda a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Sejamos santos se quisermos fazer parte da nova terra, irmão. Sejamos santos. A nova terra, a respeito do qual temos falado neste estudo, é o lar que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o cumprimento da promessa de Cristo aos seus discípulos. No último dia de convivência pessoal com eles, ele vai dizer para nós, para os seus discípulos: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E o desfecho da história de lutas pelas quais tem passado o povo de Deus aqui na terra. E o fim é o fim da calamidade através dos desertos neste mundo. É a chegada da terra prometida. E com essa visão que chegamos ao fim desse estudo. Você vislumbrando a terra dos gemidos, um lugar de paz, um lugar de bênção, um lugar em que o Senhor habita com o Cordeiro, um lugar que não existe mais sofrimento. Você precisa deleitar-se nessas promessas. Eu quero orar por você, quero que você pegue o livro de Isaías 65, 66, o capítulo 1, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Quero que você leia o capítulo 21 de Apocalipse, Romanos 8. E deixa Deus falar com você. Esses livros falarão profundamente, esses capítulos falarão profundamente contigo. Eu quero orar por você, agradecendo por você nos acompanhar. Compartilhe, curta esse material que é divulgado para você. Com certeza trouxe edificação para a sua vida, para a sua família, a sua caminhada espiritual. Senhor, meu Pai, nós oramos, em Deus Altíssimo, nesse momento, agradecendo pela missão que o Senhor permitiu realizarmos, Pai. Ó Deus eterno e santo, nós oramos neste momento agradecendo por toda a bondade e misericórdia do Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor nosso, nós oramos, Deus amado, neste momento agradecendo por ser nós, servos do Senhor, abençoado por tuas provisões. Em nome de Jesus, Pai eterno, muito obrigado pelo privilégio. Amém, Senhor. Fique com Deus, que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês.